Está no ar o Radar MP, seu podcast semanal com informações, entrevistas, debates e muito mais. Bom dia, seja muito bem-vindo ao podcast Radar MP dessa quarta-feira, 18 de março. Esse que é um espaço de debate do Ministério Público do Amapá. E no episódio de hoje vamos falar sobre uma iniciativa que transforma parte do imposto de renda em investimento direto para políticas públicas para crianças, adolescentes e também para a pessoa idosa. É a campanha Leão Amigo. Muita gente não sabe, mas é possível destinar parte do imposto de renda para fundos sociais que financiam projetos importantes nos municípios. E para a gente entender melhor essa iniciativa, a gente está recebendo aqui no estúdio da RTVMP o coordenador do Centro de Apoio Operacional da Cidadania, o promotor de justiça, doutor Paulo Celso. Doutor, muito bom dia, obrigada por ter vindo aqui falar dessa iniciativa. Bom dia, eu que agradeço a possibilidade de trazer esclarecimentos para a população a respeito de uma ação, de um projeto tão importante que é ligado à área da infância e juventude e também relacionado à pessoa idosa. Então, tenho certeza que no dia de hoje a gente vai conseguir esclarecer como é que funciona essa campanha do Leão Amigo e é uma forma realmente da gente poder contribuir para a melhoria dessa sociedade. E também, para compor essa conversa, estamos recebendo o pedagogo do CAU da Infância e Juventude, Fábio Dias, que também é o líder do projeto estratégico. Fábio, bom dia. Bom dia, eu agradeço o convite em nome da Coordenação Geral dos Centros de Apoio Operacional, na pessoa do Dr. Miguel Ferreira, e da Coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, doutora Samília Alcolumbre, e eu espero que nós possamos esclarecer as possíveis dúvidas em relação à campanha Leão Amigo da Criança, do adolescente e da pessoa idosa. Para a gente começar, então, doutor Paulo Celso, queria que o senhor falasse para a gente o que é a campanha do Leão Amigo. Perfeito. Essa campanha, esse projeto, que é um projeto institucional do Ministério Público do Estado do Amapá, vem a cada ano realmente se concretizando e a gente já começa realmente a perceber a mudança que isso tem gerado. É um trabalho que é feito sob a coordenação do Dr. Miguel, pela CGCAL, e também com o trabalho de alguns centros de apoio. Centro de Apoio da Cidadania, Centro de Apoio da Infância e Juventude e Centro de Apoio Operacional da Ordem Tributária. Então, esses centros, através dessa articulação, conseguem desenvolver esse trabalho que é efetivado na forma de doações por ocasião da declaração do imposto de renda. É um trabalho que já vem sendo feito há alguns anos, seja diretamente pela Receita Federal, seja pelo próprio Ministério Público, através da divulgação de suas publicações, mas que efetivamente se tornou uma realidade através dessa ação inicial do Leão Amigo da Criança e do adolescente, da pessoa idosa, que começou a ter um trabalho mais específico no ano de 2025. Então, de lá para cá, a gente já percorreu um longo caminho esse que realmente tem gerado mudanças significativas e que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho a respeito. Então, é um trabalho que a gente tem junto à população de levar a informação, levar o conhecimento, dizer realmente do que se trata, porque muitas pessoas desconhecem que elas têm a possibilidade, seja na hora de pagar, seja na hora de receber um imposto de renda, elas têm a possibilidade de destinar um percentual para que instituições possam realizar trabalhos relacionados a essas temáticas e, logicamente, fazer a diferença na vida das pessoas. E Fábio, você que está à frente do projeto, nessa parte mais de execução, queria que você falasse para a gente, então, o contribuinte ele pode destinar uma parte do imposto de renda dele para os fundos municipais e esse valor vai ser destinado para projetos relacionados à infância, à juventude e pessoa idosa. Sim, é importante. A gente percebe que a maioria dos contribuintes não sabe que pode fazer essa destinação e nem sabe como se faz essa destinação. Quando a gente faz a declaração do imposto de renda, há uma possibilidade de destinar até 6% do valor do imposto, 3% para o FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescência, e 3% para o FDI, que é o Fundo de Direitos da Pessoa Idosa. A maioria dos contribuintes sequer sabe que pode fazer essa destinação e nem sabe
como fazer essa destinação. O processo de destinação ele é bem simples, ele é bem intuitivo, direto na declaração, e ele não traz nenhum tipo de ônus adicional para o contribuinte. Então, se o contribuinte ele tem um valor retido e ele vai restituir esse valor, o valor que ele doa é devolvido, corrigido pela taxa Selic. Se o contribuinte ele vai pagar o imposto de renda, o valor que ele doa é abatido do saldo devedor que ele vai pagar. Então ninguém sai perdendo, todo mundo ganha, principalmente crianças, adolescentes e pessoas idosas em situação de vulnerabilidade. Então o objetivo da nossa campanha é sensibilizar a sociedade amapaense, primeiro, fazer com que o contribuinte saiba que ele pode fazer essa destinação, como é simples fazer essa destinação e assumir o compromisso de fazer essa destinação. Se a gente não faz a destinação, todo o valor arrecadado pela Receita Federal ele vai para o governo federal e o governo vai redistribuir isso no país inteiro. Quando você faz a destinação, você diz: eu quero que o valor que eu estou destinando, que eu estou doando, seja utilizado exclusivamente pelo FIA ou pelo FDI, ou estadual ou do município. Você escolhe, dentre os municípios aptos a receber esse recurso, qual município você quer que receba. E esse recurso ele é acreditado diretamente na conta do fundo estadual ou municipal, do FIA ou do FDI, e abre a possibilidade de uma série de ações, projetos, atividades, eventos de capacitação que podem ser financiados por esse recurso. Doutor, o que motivou o Ministério Público a encabeçar essa campanha, né? Já que já havia essa destinação, né, para esses fundos, por que o Ministério Público sentiu a necessidade de entrar nesse processo? Perfeito. Muito embora já existisse essa possibilidade, mas o que é que a gente observava? Que havia um desconhecimento geral por parte da população. Para você ter ideia, o percentual, os valores a serem arrecadados, caso todo mundo fizesse essa doação, seriam valores altos e a gente nunca conseguiu chegar realmente no nível que se chama aceitável. Então, através desse trabalho que é feito de sensibilização, de levar o conhecimento para as pessoas, e aí a gente fala tanto de pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, toda e qualquer pessoa que esteja apta a fazer o seu imposto de renda, a fazer a sua declaração, ela tem essa possibilidade de doação. Então o Ministério Público ele entra justamente nesse sentido, de levar o conhecimento, né, levar essas informações e, acima de tudo, dar credibilidade. Para que as pessoas possam realmente ter certeza que aquele valor doado, que às vezes é uma dúvida que paira pela cabeça das pessoas, eu vou doar esse dinheiro, não vai realmente chegar. Enfim, a gente consegue dar essa credibilidade e realmente mostrar que tudo que é doado, ele vai ter um retorno efetivo e que isso vai ter uma diferença significativa na vida das pessoas. Então esse foi o motivo que nos levou realmente a fazer esse trabalho conjunto com a Receita Federal. Geralmente as pessoas têm um certo receio da Receita, então a gente entra com uma outra roupagem dentro desse processo, né, mostrando realmente que tudo aquilo que é feito vai ter um retorno efetivo. Então, para a gente, isso já começa a dar um grande diferencial, sem deixar também de considerar que a gente consegue fazer uma articulação muito maior com os poderes, com todos os órgãos, com as pessoas, porque esse processo é um processo de sensibilização, né? A gente realmente tem que mostrar para aquelas pessoas que estão aptas a declarar que aquele valor realmente vai ter um significado gigante na vida das pessoas. Inclusive, doutor, em 2025, né, teve um aumento, né, dessa destinação de mais de 300% com a participação do Ministério Público. Exatamente. A partir do momento que o Ministério Público entra nessa ação, né, inicialmente começou com uma ação, agora é um projeto estratégico, a gente conseguiu perceber que o ano de 2025 foi extremamente significativo. Até então, o montante arrecadado nas doações estava mais ou menos na casa de 100 e poucos mil. Com a entrada do Ministério Público nessa ação, houve uma arrecadação de 300 e poucos mil reais. Em termos de Brasil, foi o estado que maior destinação em termos de doações
para esses fundos foi o maior estado do Brasil. Então a gente percebe que realmente isso fez a diferença. Se a gente for levar em consideração, por exemplo, o valor estimado de arrecadação dentro do estado do Amapá, chega em torno de mais ou menos, acredito que este ano, a 55 milhões. De potencial, né? De potencial. E o que acontece? Até então, eram 100 e poucos mil que se conseguia arrecadar. Com a entrada do Ministério Público, com essa ação, a gente conseguiu mais de 300%. O ideal para este ano, a gente realmente quer, pelo menos, chegar próximo a 1 milhão. Então, a gente percebe o quanto a gente deixa dentro do nosso estado de ser beneficiado com essas doações. Então, esse é o nosso grande trabalho. E esse trabalho, Fábio, que já ano passado então já teve, né, esse incremento, o Ministério Público chega a acompanhar, né, a aplicação desse recurso pelos fundos, acompanha os projetos que são beneficiados? Sim, essa é uma questão muito importante, porque infelizmente o que é que a gente percebe? As pessoas elas têm muito receio de que esse valor que eu vou destinar, esse valor que eu vou doar acabe sendo desviado, ele não chegue lá na ponta, na pessoa que mais precisa, que é a criança, o adolescente ou a pessoa idosa em situação de vulnerabilidade. O Ministério Público ele fiscaliza a execução dos projetos vinculados a esse recurso. Existe todo um regramento jurídico que define os critérios para que esses projetos possam ser contemplados com esse recurso. Esse valor é acreditado na conta do fundo. O Conselho Municipal de Direitos é ele quem administra. Os projetos eles precisam ser aprovados pelo pleno do conselho, são executados e em seguida é feita a prestação de contas. Então existe todo um acompanhamento, né, dos órgãos de controle, e é importante também que a sociedade civil se sinta responsável também em fazer esse acompanhamento. Inclusive ano passado, nas peças de divulgação da campanha, nós tivemos um vídeo, porque a gente percebia assim, que as pessoas elas precisavam saber o que é feito com esse recurso, como esse recurso é utilizado. Então a gente contactou com o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Macapá e foi produzido um vídeo para mostrar que o recurso que é destinado, que é doado, ele é aplicado em projetos sociais, em cursos, em capacitação, que realmente conseguem fazer a diferença na vida daquelas pessoas que mais precisam. Então é importante o contribuinte compreender que há um acompanhamento, sim, de como esse recurso é gerenciado. Existe todo um regramento jurídico, existe toda uma série de critérios que tanto as instituições que vão utilizar esse recurso como os projetos apreciados pelo Conselho Municipal de Direitos precisam atender. Então é algo extremamente rigoroso e como o doutor Paulo Celso coloca, a partir do momento que o Ministério Público ele encampa essa campanha, ele traz uma segurança para o contribuinte de que realmente esse valor vai chegar até o destinatário final. E qual o impacto para essas pessoas, né, que fazem parte desse projeto? As crianças, os adolescentes? É um impacto muito grande, porque quando a gente vai até os municípios, a gente percebe que o que mais a gente ouve é que há necessidade de investimento em recursos para as políticas públicas. E quando a gente olha para o potencial de arrecadação e a gente vê que se todos os contribuintes, a gente sabe que é muito difícil a gente chegar nesse patamar de 100% dos contribuintes amapaenses fazendo a destinação. A gente tem um potencial de arrecadação de mais de 55 milhões de reais. No mundo ideal, se a gente pensar assim, que esses 55 milhões fariam muita diferença nas políticas públicas desses segmentos. A gente sabe que a gente não vai chegar nesses 55 milhões ainda, mas há a possibilidade de um aumento muito grande, porque muitas pessoas nunca fizeram essa destinação, porque sequer sabem que podem fazer essa destinação e que não vai ter nenhum tipo de prejuízo. Para quem vai restituir o imposto de renda, é um investimento, porque quando você faz a doação, esse valor é devolvido corrigido pela taxa Selic. Você tem que assumir o compromisso de pagar o DARF. Porque se eu vou receber, eu não quero pagar nada. Geralmente a gente pensa assim, né? Mas se um exemplo, se eu iria restituir 10 mil reais, um exemplo hipotético, e eu faço uma doação de R$1.000, ao invés de eu restituir 10, eu restituo 11. E quando o lote for liberado pela Receita, aquele R$1.000 que eu doei, ele é corrigido pela taxa Selic, a Receita devolve corrigido.
Se eu vou pagar o imposto de renda e eu tinha um imposto de renda devido de R$10.000, eu vou ter que pagar, e eu vou doar R$1.000 para os fundos, na hora que eu processo a minha declaração, ao invés de eu ter um saldo devedor de 10, eu tenho um saldo devedor de 9. Aquele valor que você doa, ele abate do valor final. Então é por isso que a gente coloca, é importante que as pessoas tenham essa compreensão. Ninguém sai perdendo. Para quem ganha é muito vantajoso, para quem recebe, né, para quem restitui é muito vantajoso, porque esse valor ele é devolvido, corrigido, e para quem paga também. E só quem ganha, só quem tem a ganhar é a sociedade, as nossas crianças, adolescentes e pessoas idosas. Então por isso que ano passado nós tivemos um impacto tão grande, porque a gente conseguiu massificar essa informação. A gente não consegue chegar a todas as pessoas, mas a partir do momento que houve uma série de atividades, e o Dr. Paulo Celso pode falar mais sobre isso, e que os parceiros aderiram à campanha, porque os parceiros eles são importantíssimos. Ano passado nós tivemos 25 parceiros estratégicos da nossa ação. Esse ano a gente espera ter em torno de 33 ou mais parceiros institucionais. Então a gente consegue fazer com que essa mensagem ela seja divulgada dentro das instituições, dentro das pessoas que têm o perfil de quem pode fazer essa destinação e aumentar ainda mais. Então pensem, se a gente tinha em torno de R$120 mil, a gente consegue aumentar mais de 300% e a gente chega a uma cifra de quase R$500 milhão em valores destinados ao FDI e ao FIA. Em 2026, com a ampliação do número de parceiros, a gente espera poder dobrar o valor arrecadado. E isso vai fazer a grande diferença na vida das pessoas. E o nosso trabalho de divulgação, ele não está restrito apenas e tão somente àqueles municípios que estão aptos através de seus fundos. A ideia nossa de divulgação é levar essa informação para todo o estado do Amapá, independente do município A, B ou C ter destinação, é fazer com que as pessoas tomem conhecimento e possam fazer a doação. E no momento em que aquele município, aquele fundo estiver apto, aí sim poderá ser destinado diretamente. Então a nossa ideia realmente, independente do fundo que irá receber, é difundir essa informação. Então, para isso, a gente já vem realizando um trabalho através dos centros de apoio, seja da cidadania, que tem uma ligação direta com a pessoa idosa, seja através do CAU da Infância e Juventude, que vai trabalhar essa articulação. Então, a gente já vem tendo esse trabalho com os demais municípios, com as nossas promotorias que ficam localizadas nas comarcas, para que, aonde não existir ainda um conselho criado, aquele conselho possa ser estabelecido, aquele fundo seja implementado, para que, numa data futura, isso possa ser efetivado. A gente está com esse trabalho, que é uma segunda linha de atuação dentro desse projeto. A primeira é isso que a gente está aqui agora, fazendo a divulgação para que as pessoas realmente possam fazer a doação. O segundo é atingir os municípios que ainda não estão habilitados. Essa habilitação ela é até outubro de cada ano, para que esteja liberado para o ano seguinte. Então a gente tem todo esse período agora para trabalhar junto a esses municípios para que os conselhos sejam criados, os fundos sejam implementados, para que sejam feitos os cadastros, as inscrições, para que no ano seguinte estejam aptos também a receberem. Então a gente já está com esse trabalho em andamento, a gente já teve alguns municípios que passaram realmente a serem incluídos já neste ano de 2026. Quer dizer, é um trabalho todo de articulação. São várias frentes que nós estamos adotando enquanto centros de apoio, enquanto Ministério Público, enquanto atuação individual dos promotores de justiça. E a gente percebe, doutor, então, que o papel do Ministério Público, vai para além do incentivo, Tá na campanha, ele incentiva, mas ele ajuda os municípios a se prepararem também para poder ter acesso a esses recursos. Sim, e nesse trabalho que é feito pelos centros de apoio, por exemplo, eu falo pelo Centro de Apoio da Cidadania. Nós estamos fazendo o levantamento de todos os municípios que possuem conselho, que possuem já o fundo. Aqueles municípios que não possuem, estamos fazendo a articulação com um colega que tem atuação naquele espaço, para fazer esse movimento junto
ao Executivo Municipal. A gente consegue, através desse levantamento prévio, já saber o tipo de direcionamento que a gente pode dar. A gente pensa em fazer a criação, eu vou chamar aqui de um kit, né, levando informações concretas e reais para que o colega possa fazer essa articulação. Olha, aqui tem minutas de lei, tem minutas de criação, de funcionamento, de regimento. Ou seja, a ideia é já levar tudo mastigado para que as coisas realmente possam acontecer no menor espaço de tempo. E o impacto para a sociedade, né, que é eu, contribuinte, se eu faço essa destinação, eu já direciono, né, esse valor que eu teria que contribuir para um fundo do meu estado, do meu município. Do meu município. Então, para a gente esse trabalho, né, o Fábio citou aqui a questão dos nossos parceiros, foram 25 ano passado. 25 ano passado, a gente pretende aumentar, porque tudo é um trabalho de sensibilização. Né? Então a gente realmente quer chegar junto aos poderes, junto às secretarias, junto aos órgãos, junto aos sindicatos, né? E realmente dizer, olha, é assim que funciona. Nós já tivemos algumas reuniões, semana passada mesmo a gente fez uma reunião em que a gente chamou os parceiros do ano passado já para conversar e potenciais parceiros para esse ano. E a gente teve a oportunidade de ouvir de um professor que ele não tinha conhecimento, né? E que ele iria levar essa situação, essa proposta para o sindicato dos professores, que a gente sabe que é um dos maiores dentro do nosso estado, para que as pessoas tivessem realmente conhecimento e perceber que é um trabalho sério e que tem uma destinação efetiva, né, dentro de projetos, de ações, enfim, de causas que fazem a diferença dentro dessas populações que são vulneráveis, criança, adolescente, pessoa idosa. Acho que deu para esclarecer bem o que é a campanha, né, como que faz essa destinação, né, o impacto que ele tem para a sociedade, né, para crianças, adolescentes, pessoa idosa. Fábio, eu queria que você falasse, né, para a gente finalizar, um incentivo, né, para aquele contribuinte que ainda está na dúvida, faço, como é que eu faço, qual é o incentivo? O Ministério Público apoia nesse momento? Eu penso que o principal incentivo é você exercer a sua cidadania, é um ato de cidadania. Então, o que é que eu posso fazer para melhorar a vida de crianças, adolescentes e pessoas idosas aqui no meu estado? Então, eu posso dizer que eu quero destinar parte do meu imposto de renda a restituir ou imposto de renda devido para o FIA e para o FDI. E eu tenho a possibilidade de escolher, dentro do limite de 6%, 3 para um e 3 para outro, eu posso dizer aonde eu quero que esse valor seja investido. Eu posso escolher o município. O Dr. Paulo Celso fez uma fala importante. De repente, o meu município ainda não está apto a receber, mas eu posso fazer a doação para outro município. E ano que vem, a partir da ampliação do número de municípios com fundos aptos, eu possa escolher o meu próprio município. Então é importante que todo mundo perceba que é um ato de cidadania e é um ato simples, bem intuitivo na declaração. Por vezes a gente pensa que é algo muito complexo, mas não é, e que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Então é um ato de cidadania. Então a gente pede que você venha fazer parte dessa corrente do bem. E qualquer dúvida, o Ministério Público está à disposição. Como é que se dá o processo de adesão? Ele é bem simples. As instituições fazem a adesão, elas recebem o material da campanha, todo o material pronto, elas podem fazer a inserção das suas identidades visuais, elas podem fazer adaptações internas e divulgar internamente a campanha. Então é um processo bem simples. O Dr. Paulo Celso vai falar sobre o nosso evento de lançamento oficial da campanha, que é um momento em que a gente conclama toda a sociedade amapaense a partir das instituições que fizerem a adesão, e elas assinam o termo de adesão dizendo: nós apoiamos a campanha Leão Amigo da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa. Então, se ano passado nós tivemos assim resultados espetaculares, eu acredito que em 2026 as perspectivas são melhores ainda. Obrigada, Fábio. Doutor, já está com data marcada? Já temos data marcada. O lançamento oficial, né, da campanha de 2026 será agora no dia 27. Tenho certeza que a gente vai ter um êxito nesse trabalho. Como o Fábio falou, é um ato de cidadania, né? É um ato de amor,
é um ato de pensar principalmente no futuro. Saber que essas ações que a gente está desenvolvendo agora no presente, elas serão capazes de mudar de forma significativa a vida das pessoas. E só uma coisa interessante, quando a gente fala nesse termo de adesão das instituições, isso não implica dizer, e aí pode de repente ser uma dúvida na cabeça das pessoas, se eu não estiver ligado a uma instituição que aderiu, eu vou poder doar? Claro que sim. Quando a gente fala em adesão, a gente está falando aqui num trabalho mais direcionado. Então, por exemplo, Tribunal de Contas vai aderir, o Poder Executivo vai aderir, o Poder Legislativo. Então, dentro de cada esfera, vai ser massificado, como o Fábio falou, vai ser massificado essa possibilidade para os servidores que estão diretamente ligados, né, àquele órgão. Isso vai fazer com que esse conhecimento que as pessoas terão possam realmente já serem direcionados. Mas, independentemente disso, volto a dizer, toda e qualquer pessoa que esteja apta a fazer declaração de imposto de renda, independentemente da sua instituição de origem estar ligada ou não ao projeto, poderá assim fazê-lo. Então, para a gente é um momento realmente de grande expectativa. Tenho certeza que a gente vai conseguir superar as doações que foram feitas no ano de 2025 e com certeza fazer diferença. Como disse, isso é um ato para o futuro, né? Um ato de realmente fazer o diferencial na vida das pessoas. Então, convido aí a todo mundo, vamos aderir a esse trabalho tão bonito, né? A campanha Leão Amigo, da criança, do adolescente e da pessoa idosa. Obrigada, doutor. Obrigada, Fábio, por ter vindo aqui no podcast Radar MP, né, prestar esses esclarecimentos e convidar a sociedade a participar dessa campanha, né, que tem só a contribuir para um público que muitas vezes está em situação de vulnerabilidade. Então, você já sabe, você que está nos acompanhando, você pode buscar o Ministério Público para se informar mais. Você pode acompanhar nossas redes sociais, ouvir até aqui para ficar por dentro de tudo que acontece na campanha Leão Amigo, que esse ano, se Deus quiser, vai ser ainda melhor do que no ano passado. A gente vai encerrando por aqui. A gente te espera aqui na semana que vem. Você acabou de acompanhar o Radar MP, seu podcast que vai ao ar toda quarta-feira às 10h30 da manhã.